Existe um tipo de pensamento que machuca em silêncio. Ele parece quando você olha para o passado e começa a se perguntar: e se eu já tiver errado demais? E se algumas escolhas já tiverem ido longe demais? Algumas pessoas vivem anos acreditando nisso, acreditando em certos erros, estragaram tudo. Que certos erros estragaram tudo. Mas existe uma verdade que quase ninguém percebe. Você não é definido pelos erros que cometeu. Você é definido pelo que decide fazer depois de percebê-los. E talvez reconstruir a própria vida comece exatamente aí. Existe um medo silencioso que muitas pessoas carregam. Um medo que quase ninguém diz em voz alta, mas que aparece nos momentos de inquietude. Nos momentos em que a vida desacelera e a mente começa a revisitar o passado. É o medo de pensar: e se eu já tiver errado demais? E se algumas decisões já tiverem ido longe demais? Talvez você tenha repetido padrões que prometeu quebrar. Talvez tenha machucado pessoas que eram importantes. Talvez tenha se sabotado quando a vida estava começando a melhorar. Talvez tenha tomado decisões que hoje você olha para trás e pensa: eu poderia ter feito diferente. E aos poucos algo perigoso acontece. A culpa deixa de ser apenas uma lembrança. Ela começa a virar identidade. Você não pensa mais apenas: ih, eu errei. Caramba. Você começa a pensar: eu sou assim. Eu sempre estrago. Eu não consigo manter nada. Eu sempre vou para os mesmos erros. Quando essas frases se repetem por muito tempo, elas deixam de parecer apenas pensamentos. Elas começam a parecer verdades. Mas existe algo importante que quase ninguém ensina sobre amadurecimento. Você sabia? Que é: ninguém amadurece sem errar. Ninguém cresce sem cometer erros. Ninguém se torna consciente vivendo uma vida perfeitamente alinhada. Por quê, meus amigos? Porque a consciência nasce justamente quando você percebe que algo precisa mudar. O erro na vida
não é uma sentença. Ele é um ponto de consciência. Um momento em que a vida diz silenciosamente: agora você está vendo algo que antes não via. E vê. Já é o começo de uma transformação. Quando as pessoas falam em recomeço, muitas imaginam algo impossível. Como se reconstruir significasse apagar o passado, apagar os erros, apagar as decisões ruins, apagar as versões antigas de si mesmo. Mas reconstrução, ela não funciona assim não. Reconstrução não é apagar. Reconstrução é integrar. Significa olhar para o que aconteceu sem fugir, sem negar, sem fingir que nunca existiu, mas também sem permitir que aquilo defina quem você é para sempre. Reconstrução, meus amigos, exige 3 movimentos difíceis. Bora lá. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que algo aconteceu. Que um padrão existiu. Que certas escolhas trouxeram consequências. Depois, assumir. Não no sentido de se culpar eternamente, mas no sentido de olhar com honestidade. Dizer, sim, eu participei disso. Então vem o terceiro movimento, e o mais importante, agir diferente. Porque reconstrução não é porque reconstrução não acontece no passado, perdão. Ela acontece nas decisões que você começa a tomar agora. Existe algo curioso nesse processo. Quando você reconstrói a vida, a própria vida, você não volta ao ponto zero. Já pensou nisso? Você começa de um ponto diferente, um ponto mais lúcido, mais experiente. Talvez você não seja inocente no que aconteceu. Talvez tenha perdido algumas ilusões. Talvez tenha descoberto partes suas que não gostou de ver. Mas também descobriu algo valioso. A consciência. E consciência é uma vantagem enorme. Porque quem erra sem perceber, mas que enxerga, tem uma chance de escolher diferente. Existe outra ideia importante sobre a mudança que poucas pessoas entendem. Identidade, a nossa identidade, a sua identidade, ela não é algo fixo.
que nunca muda. A identidade é algo mutável, treinável. Muitas pessoas esperam mudar de dentro para fora. Esperam acordar um dia e tudo está diferente. Ela está diferente. Esperam sentir uma grande motivação. Esperam um momento mágico de transformação, quase uma epifania. Mas a vida real raramente funciona assim. Na vida real, você não acorda diferente. Você pratica diferente. E aos poucos, a prática molda você. A prática molda quem você se torna. A identidade, meu caro, a identidade não é um milagre, é repetição. Pequenas escolhas que se acumulam ao longo do tempo. Pequenas decisões que parecem insignificantes no dia, mas transformadoras ao longo dos anos. A decisão de agir com mais honestidade, a decisão de interromper um padrão antigo, a decisão de assumir um erro sem se esconder, a decisão de continuar tentando, mesmo depois de ter falhado antes. É assim que a vida se reconstrói. Não com um grande gesto heróico, mas com pequenas escolhas conscientes. Um dia após o outro, dia após dia. Você, meu caro, você reconstrói sua vida quando reconstrói suas decisões. Primeiro uma, depois a outra, depois mais uma. E quando você percebe, a pessoa que você está se tornando já não é mais a mesma de antes. Talvez, o processo de crescimento humano siga em um ciclo silencioso. Primeiro, você percebe os padrões. Aqueles comportamentos que parecem se repetir. Mesmo quando você promete que será diferente. Depois você descobre algo desconfortável. Autossabotagem. A percepção de que, às vezes, não é apenas um mundo que nos impede. Às vezes, ou a maioria das vezes, somos nós mesmos que nos impedimos. E aí então vem a etapa mais difícil. Assumir a responsabilidade nesse processo. Olhar para a própria vida e dizer: eu não controlo tudo o que aconteceu. Mas também eu não sou apenas vítima da minha história. Então, depois de tudo isso, surge algo
novo, a possibilidade de reconstrução. Crescer, meus caros. Crescer não significa virar outra pessoa. Crescer significa finalmente perceber quem você está sendo. Perceber os padrões, perceber as escolhas, perceber os caminhos que estavam se repetindo sem perceber. E então, fazer algo simples, mas profundamente poderoso, escolher ser diferente. Reconstrução não vai apagar o passado. O passado, ele vai continuar existindo. Mas ele deixa de ser um destino. Ele se torna o que ele deveria ser, sempre. Apenas uma parte da história. E o futuro volta a ser algo aberto, uma possibilidade, algo que ainda pode ser escrito. E agora deixa eu te provocar um pouquinho. Pensa aí, agora, depois de tudo que a gente conversou. Se você pudesse recomeçar uma área de sua vida hoje, qual seria? Deixa aqui nos comentários. Talvez um relacionamento, talvez a forma como você se trata, talvez um projeto que ficou para trás, quem sabe? Talvez um padrão que você está cansado de repetir, uma mania, um vício. E o mais importante que isso, qual a pequena decisão poderia começar essa reconstrução hoje, agora? Pense um pouco. Porque recomeços raramente começam com grandes mudanças. Pelo contrário, eles começam com pequenas escolhas que finalmente apontam para uma nova direção. Minha gente, esse foi mais um capítulo e a gente continua.